O Danilo seria reeleito e tal. Não, E em cima disso, absolutamente. em cima disso, você falou que o Danilo tem todo o apoio do Conselho, mas o assunto SAF desgastou um pouco as partes? Porque eu senti um Danilo agitado, chateado, bravo, Sim. e depois foi chamado na Câmara Municipal, todo aquele circo que foi. Aquilo foi um circo. Foi pesado. Aquilo foi ridículo, Foi na minha pesado. opinião. Quem organizou aquilo foi ridículo. Enfim, é opinião minha, eu posso dar essa opinião. Desgastou muito, Tarmo? Desgastou, mas eu vejo como o Danilo, tá? O Danilo entrou na presidência num momento que não é a nosso dia a dia, num bastidor que não é a nossa realidade. Ele entrou num processo de sindicância contra o ex-presidente. E alguns conselheiros novos também entraram. E isso refletiu no futuro, refletiu no mandato inteiro. Alguns conselheiros que achavam que a Inter era aquilo, ficar perseguindo, brigando, questionando o tempo todo, né? Eu senti que isso fez o Danilo muito desconfiado. Puta, toda hora alguém vai querer tomar meu lugar, toda hora alguém vai querer... Eu estou te falando que no Conselho há bom senso. Nisso, eu acredito que foi vamos dizer, uma sequela que teve desse processo de ele substituir o Lucas, que fez dele muito ressabiado com as pessoas lá dentro, achando que todo mundo queria o tempo todo ferrar ele. Aí vinha um conselheiro sem noção, alguém que colocava uma cobrança de forma equivocada para ele. Então muita coisa foi juntando esse passado, né? Porque a própria sindicância do Lucas foi feita pelo vice-presidente. Então eu acho que ele foi, como ele tinha pouco tempo de diretoria, ele foi diretor do Lucas por um tempo e depois se tornou nosso presidente. Eu acredito que ele passou muito tempo desconfiando das pessoas, até esse processo da SAF. E eu tenho certeza que foi um aprendizado para ele também, porque por exemplo, essa aprovação das contas dele, ele pôde perceber, e essa aproximação que teve pós-SAF, ele pôde perceber que o bom senso vai imperar ali. Não tem mais esse negócio de ala política, de vaidade. Tanto é que a questão da SAF foi unânime. Não teve ninguém que se levantou, nenhum conselheiro que se levantou e falou assim, nós temos que aprovar essa SAF, essa proposta é muito boa. Ele ficou sozinho. Então eu sentei do outro lado da mesa dele com todo mundo. É o bom senso. Mas além dessa questão de ele se sentir, eu acredito se sentir, né, que a todo momento alguém poderia fazer alguma coisa para derrubar ele, que nós não deixaríamos, não existe isso. Começou a pipocar muito bloqueio de conta judicial. Ele teve muita dificuldade para administrar aquilo. Foi muito sofrido. Cada hora, cada dia era uma surpresa. Por quê? A gente está acertando muita coisa, né? Está prestes a quitar a dívida trabalhista, mas aí os credores começam a ver a sua boa fase, começam a achar meios e aí começou a vir pequenas coisas cutucando, né? Então ele sentiu que era inviável administrar o clube. Primeiro porque ele estava sozinho, faltou aproximação. Muito por causa dele ter essa desconfiança de muita gente. E eles acabaram se fechando ali. Eu critiquei bastante o Liminha, falei, para de isolar o Danilo. Depois eles se aliaram com o Tarcha e aquilo afastou mais pessoas, né? O conselho não estava confortável com a direção que estava tomando aquilo. E de repente agora todo mundo abraçou o Danilo de novo, né? Na questão da SAF, o que eu pensei? Primeiro que eu sou a favor da SAF, eu acredito que a Inter tem que fazer a SAF, fazer já e tentar fazer a própria SAF. Os próprios conselheiros, os próprios torcedores serem investidores da Inter. Seria uma coisa assim, mais um pioneirismo do clube, que agora muitos clubes querem fazer. O Atlético Paranaense, etc. Alguns clubes que estavam mais bem administrados, né? E o momento da Inter, tirando as dificuldades que só o Danilo sabia. Por que o Danilo meio que ficou sozinho? Porque só ele sabia a dor que estava ali dentro. Então é fácil a gente julgar ele, né? Mas assim, conta bloqueado o tempo todo, entrou cheio de dívida de fornecedor, com mês de salário atrasado, então ele entrou num momento muito turbulento. E no momento que as reuniões do clube eram para ler sindicâncias, para ler notificações extrajudiciais, olha, e sabe aquela coisa que não é a nossa realidade. Nosso conselho hoje é muito prático, objetivo, as nossas reuniões são muito boas, discutem coisas valorosas para o futuro do clube, né? Mas aquele momento eu acho que fez mal para ele. E o Danilo, ele tem uma coisa que poucos têm e eu não tinha. Isso dá para ele muita transparência. Se eu
pegar o carro agora, sair daqui e ir pro Limeirão, ele estiver lá, ele vai estar na sala dele, eu sentar para conversar com ele com muita tranquilidade, com muito prazer, ele vai me contar tudo o que está acontecendo. Olha só. As negociações que ele fez, né? Fiz aqui, estou fazendo aqui, as brigas que ele está tendo, as decepções, ele tem paciência. Na minha época, não. Já resolvi, não contar para ninguém não dá nada. Isso não prejudica, isso te faz você faltar com transparência, porque tem menos pessoas testemunhas sua, né? E ele faz isso muito bem, ele tem essa paciência de contar o que está acontecendo. E nessas conversas, eu costumo ir no Limeirão só quando a Inter está perdendo. Tipo, tomou 5 do Guarani, eu estava lá. Mas quando está ganhando, nessas conversas, ele contou das decepções. E eu percebi que ele é um cara que, além de gostar muito de futebol, ele aprendeu muito rápido. Porque eu contratei o fulano, pintado com o Muricy, isso. Ele contando tudo que ele aprendeu, eu pensei, puta merda. Esse cara, além de se dedicar, ele começou o campeonato do ano passado 0 de credibilidade. Foi difícil montar o time. Teve que a ajuda do Pintado, tal. A Inter estava com um problema financeiro. Orçamento comprometido, uma folha, sei lá, não lembro, 350 mil. Agora que nós vamos ter um presidente experiente, que ama futebol, que está se envolvendo, e que nosso orçamento vai ser quase o dobro. E cota cheia. Por que eu vou dar para esses caras que eu nunca vi na vida? Se viesse uma empresa que falasse assim, nós temos um projeto de longo prazo, uma empresa que nem o Red Bull, né? Por que os caras não queriam investir? Não tinha aquele negócio de 200 milhões. Aquilo... Então, vamos tentar entender? Isso aí, vamos tentar entender. Porque o que o Danilo passou para a gente? A primeira proposta foi do Belintani, presidente do Bahia, junto com o Grupo City, que é a SAF do Bahia. O Danilo várias vezes, Taimon, falou, é surreal o que o Belintani faria na Internacional. O que tem disso? É verdade. O que aconteceu foi o seguinte, o Belintani só veio numa reunião extraoficial. Ele veio rapidamente, duas vezes e extraoficial. Eu participei da segunda. E eu peguei na mão o projeto dele. É um dos motivos que não foi para frente, foi porque a gente viu a proposta do Belintani. Ele tinha um projeto maravilhoso de fazer a Inter um clube mãe, de várias outras escolas, outros clubes menores, né? De ter um pool de investidores. O único problema é que ele falou, eu vou investir, no máximo que eu posso investir é a dívida, que é 30 milhões, 25 milhões. Era 1 milhão aqui, muito pouco, mas muito pouco. Só que assim, a gente viu que era o menor dos problemas. O dinheiro não é o problema. Era pouco, mas a gente viu o projeto. Falei, puta merda, a Inter vai ser referência. Ele vai colocar a Inter como o primeiro clube dele, do projeto dele. Então, quer dizer, se é o primeiro clube, é um clube que necessita estar sempre ganhando. E 8 ou 9 clubes por baixo. Clubes aí do Espírito Santo, nada de coisa muito pequena. Clubes profissionais. Era esse o projeto dele. E ele tinha, se precisasse de mais investimento, ele teria um pool de investimentos. Eu ouvi isso. Algumas pessoas viram isso. O Everaldo, o Liminha, poucas pessoas viram isso. Na hora de apresentar a proposta, não foi isso. Mudaram tudo. Veio com um outro projeto. Outro projeto. Ele já não veio, não pôde se apresentar. Mandou uma outra pessoa, né? Colocou outra empresa na frente, que não estava na proposta. Aí começou, porque daí o que acontece? Como que eles se basearam em fazer a proposta? Se a gente fizer... Ele pegou o orçamento do clube que eu poderia fazer. Bom, Danilo, se a gente subir agora se a gente disputar a Copa do Brasil e subir para a Série D, nosso orçamento vai ser, 15 milhões. A gente subir para a Série B vai ser 20 milhões. Então, somou isso em 10 anos e deu 200 milhões. E falaram esse número, mas a gente não é tonto, Edmar. Entendeu? Então a gente viu que não ia ter investimento. Tanto é que a gente fez uma contraproposta. Mas o Belintani nunca chegou a fazer uma proposta para a Inter. Então foi por isso que não avançou isso aí. E entendeu? Como que o Danilo entendeu? Como que vocês passaram isso para o Danilo? Porque eu lembro que o Valdirzinho falava assim, nós somos os guardiões do Danilo. Foi duro ele entender, ou até hoje ele não entendeu? Até pouco tempo atrás, porque no dia do jogo do Bragantino, ele deu uma entrevista falando uma coisa que a gente já tinha conversado, inclusive teve um conselheiro que, brigou com ele, ficou um clima muito ruim, que ele se arrepende, que tal. Eu também, se fosse a proposta do Belintani, mesmo que não tivesse nada de 200 milhões, tivesse os 20 milhões. Dinheiro não é problema. A gente quer alguém que venha aqui fazer um projeto para tocar melhor do que nós.
porque se não vem para tocar melhor do que nós, Deixa assim. deixa assim, nós estamos pagando. Você está falando em termos daquela entrevista que ele me deu na Gazeta, né? De página Isso, inteira. Isso, aqui ele deu problema no conselho. Deu? Pra ele, deu. Porque ele falou do Belintani. Porque a gente achou que já estava resolvido isso aí. Entendi. Né? Então ele não assimilou. Eu acho que sim, porque olha aí onde nós estamos. Estamos liderando a Série D. E eu comentei na rádio isso aí, o Taimon. Imagine só se a SAF tivesse sido aprovada e a Inter tivesse chegado nas quartas de final como ela chegou. Nossa. Iam falar que era a SAF. Nossa, olha como a gente... Uma coisa que ninguém vai poder falar é que o nosso conselho é omisso. Não é desde 2014, 15, não é omisso. Se precisar intervir, se precisar... E não foi omisso. E assim, eu me sinto orgulhoso pelo Danilo, como ele está hoje, né? Com as contas aprovadas. Logicamente, vira e mexe, tem problema. A Inter tem dívida ainda, né? Tem coisas para a gente resolver. Tem ações chegando assim, não esperadas, como o Danilo falou, daquela área do lado do Limeirão, né? Então, que a renda do jogo do São Paulo foi comprometida. São bombas que chegam o tempo todo. Isso faz o cara foi falar... inesperado. E ele é muito sozinho também, mesmo. O que a gente falou, sempre fica sozinho. Você falou no começo do programa, né? Mas eu pensei assim, eu não vejo pessoa mais competente para tocar Inter do que o Danilo, na época da questão da SAF. E os proponentes que fizeram a última proposta... Então, mas antes a gente falar do Abel Ferreira, que estaria nesse grupo também. Foi um clima de guerra, esse período de SAF? Tipo, consumiu demais vocês? Um pouco, mas acho que o principal é quando se usa imprensa. O Danilo vinha aqui, o outro veículo falava outra coisa, e lá dentro não teve guerra, não teve discussão nenhuma. Lá dentro sempre foi... O clima não ficou quente em nenhum momento? Não, lá sempre foi de um diálogo, sempre foi diálogo, conversando, fazendo pergunta. Mas a gente sabe que o Danilo é explosivo. Ele não esconde quando ele está chateado, quando ele está feliz. Ele é menos do que parece, tá? Ele explode, às vezes, com os mais próximos dele lá, mas ele não explodiu em nenhum momento. Ele foi paciente. Eu acho que vai chegar muito em breve novas propostas, Sim. Né? O fato de resgatarem a concessão do Limeirão também foi um desgaste desnecessário. Tudo que é fora das 4 linhas eu condeno. As nossas 4 linhas a gente resolve lá dentro. Vou envolver Ministério Público, isso eu condeno absurdamente. Jamais. Nós resolvemos aqui dentro. Então isso sim, eu vi ele estourar uma vez. Que fizeram uma representação do Ministério Público, sim. E uma coisa absurda que eu fui lá e falei, isso eu condeno, não sei quem fez isso, mas isso é um absurdo, jamais eu permitiria que alguém fizesse isso. Foi alguém que tomou a deliberação, deve ter colocado um laranja, não sei, e fez uma representação perguntando sobre a concessão. Que desnecessário, Taimon. Porque... No momento, foi um desgaste muito grande para ele, né? No momento que não precisava. Aí começaram a atacar o lado pessoal dele, né? Inclusive, eu tive que agir para articular, para intervir, para parar com isso, atacando o pessoal do presidente. Que difícil. Por isso que você é o mentor, né? Por isso que... Eu sou mais um lá. Taimon, é muito fácil. Você é a balança da Inter. Porque você lida com as duas partes. Você lida... qualquer situação, a quem o dirigente recorre, a quem o presidente recorre, é você. Por isso que eu vejo algumas pessoas que passaram pela Inter, tem medo de você também. Eu tenho muitos amigos lá dentro. O que a gente fez, o que aconteceu foi que muita gente passou por coisas terríveis lá dentro comigo. Nessas trajetórias de 2013, 14, 15, 16, 17, depois 18, um racha gravíssimo lá dentro. Eu tenho gente que foi para trincheira comigo. Então eu tenho amizades lá dentro, um grupo lá dentro de pessoas que a gente confia cegamente. Então assim, a gente consegue de certa forma direcionar a maioria das questões. E hoje o conselho praticamente é uma coisa só. Parece que esse espírito, esse bom senso, estou usando essa palavra, bom senso, saiu da gente e tem mais gente nesse bom senso, entendeu?
Então, eu acredito que quase todas as coisas que acontecem na Inter hoje são unânimes. Ou as pessoas sabem o que é bom, o que serve, o melhor caminho a tomar, entendeu? Viu? Então, O Taimo, ainda em cima da SAF, né? Aí o Danilo sempre nas entrevistas que ele dava para mim, olha, tem a galinha dos ovos de ouro. A partir do momento que vocês souberem quem é que está por trás da SAF, vocês vão ver que a coisa é séria. E aí vem o nome do Abel Ferreira. A Bandeirantes acabou. A gente já sabia lá atrás, né? Porque o Danilo contou pra gente, mas olha, segura, Edmar. Eu seguro. Se ele pedir pra mim, olha, eu vou segurar, não vou passar. Mas aí a Band põe a notícia que o Abel Ferreira estaria neste grupo interessado em pegar a Inter com os italianos. os portugueses. Portugueses. Como é que... Para mim isso não serve de nada. Não adianta, no nome não adianta. Abel Ferreira, o Belintani sim. Em nenhum momento foi divulgado. O Belintani ele foi no Londrina já para apresentar a proposta. O Belintani nunca foi. O Belintani sim, o Belintani tem... Ele é dono de faculdade, ele é empreendedor imobiliário, ele... político. Não que isso releve alguma coisa, mas assim, ele tem um nome a zelar como administrador, ele tem uma estrutura grande por trás como gestor. Os 3 portugueses que vieram, um era agente de jogador, o outro era agente de jogador e o outro era agente de jogador. Não serve. Não serve para ser gestor do clube. Podia estar o Abel Ferreira, o Papa, não serve. O Abel Ferreira ia fazer o que aqui? Só usar o nome dele? Não tem bom senso. A galinha dos ovos de ouro, se falassem, era o Belintani. Mas em nenhum momento, na reunião que veio o Álvaro, um representante dele lá, também não citou nem extraoficial o nome dele. Assim, evitou o máximo. Porque ele não podia, porque ele era presidente ainda do Bahia. Que seria um conflito de interesse, porque ele estava fazendo a transição do City, entendeu? Não aconteceu, não veio o Belintani falar com o conselho. Esse era a galinha dos ovos de ouro, porque por mês que os investimentos... Os 20 milhões que ele falou eram 20 milhões honestos, ele ia investir, era pouco, né? Tanto é que era a única dúvida que a gente tinha, mas é pouco, né? O que a gente faz para... Será que dá, né? Então, o Belintani, sim, nós perdemos, talvez. Mas a coisa foi conduzida de uma forma que não chegou até nós. Eu não conduzi SAF, eu não conduzi nada disso, ninguém, né? Então ela chegou de uma forma que não agradou a ninguém. E os portugueses podiam ver o Abel Ferreira, eles são agente de futebol. Agente de futebol vai vir aqui para fazer ponte de jogador, não interessa, então, nós precisamos de gestão. Eles achavam que a Inter estava desesperada por dinheiro? Essa é uma questão. A Inter não estava desesperada. A Inter vive sempre em ascendência, sempre... assim, é o que eu falei, ninguém sabe a dor do presidente. De ter lá bloqueio, um monte de coisa estourando. Por um lado, estamos... organizando as trabalhistas, negociando, está acabando e tal, mas daí começa a chegar outras coisas, né? E fica inviável tocar. Então, assim, a Inter é inviável. Se não tem um presidente que deu sangue, a Inter é inviável. É isso que afetou, uma das coisas que afetou o Lucas. A Inter é inviável. O presidente tem que ter condição de estar lá. O Danilo, ele tem condição de estar lá. É um sacrifício muito grande. Então, assim... Tá funcionando o modelo de gestão associativo nosso, tá à custa de um sacrifício enorme do presidente, sempre foi, desde mim até o Danilo, né? É esse o preço que a gente paga, porque o presidente lá aguenta o rojão, às vezes se precisar colocar dinheiro ele coloca, é o perfil que tem já sido, colocou muito, bastante, né? E talvez, acredito eu, né? E acho que ele enxerga que isso aí não é sustentável para o futuro. Se eu sair, o que vai acontecer com isso aqui? Porque ele sabe quantas horas por dia ele gasta lá, quanto dinheiro ele colocou, entendeu? Então, acho que isso que mexeu bastante com a cabeça dele, que fez a gente ter ideias diferentes. Tá? Porque se a SAF é aprovada, ele também recuperava o dinheiro que ele perdeu, né? Não perdeu, o que ele investiu. O que ele gastou. Não sei. Esse caso eu não sei. E como foi a reunião final? Quando, olha, está definido, a Inter não vai virar SAF. Porque o estatuto foi modificado para permitir que a Inter possa se tornar uma SAF. Mas quando foi a reunião final, olha, está definido, a Inter vai tocar com as próprias pernas. Na verdade, eles fizeram a proposta dele, os portugueses, aí já é a Makes, era outra empresa, não tinha nada a ver com o Belintani, fizeram uma proposta e a Internacional colocou a Inter em mora. A Internacional fez uma contraproposta. Nós queríamos uma coisa mais tátil, né? Nós queríamos saber quanto que você vai deixar em garantia para a Inter
se acontecer alguma coisa, porque a gente não sabe o day after, né? Então, coloca um dinheiro. E você sabe, a Inter pediu para eles colocarem o dinheiro na conta da SAF, não na conta nossa. Deles, para eles mesmos gerenciarem. Precisa não, se a SAF só vai existir para a Inter se for para ela mudar de patamar. Senão, por que nós vamos fazer isso? Vai mudar de patamar? Então nós vamos negociar e aprovar. Agora, se não for mudar, devagarinho ela está indo nas mãos de Limeira, enquanto o futebol se valoriza, né? O futebol hoje tem liquidez, né? O futebol hoje é um negócio muito grande. E a Inter só está se valorizando enquanto isso. Está pagando as dívidas, está subindo de divisão. Então, assim, nós concluindo, nós fizemos uma contraproposta. Nós só pedimos algumas garantias. Deposita um dinheiro na conta da SAF, na conta deles mesmo. Deixa lá. Uma conta escrow, né? Uma conta que só com autorização dos dois lados, a gente pediu garantia financeira. É o mínimo que você pode pedir para quem quer comprar a Internacional de Limeira. É o mínimo. E não era nenhum absurdo, era coisa de 10 ou 20 milhões, uma coisa assim. Falaram 18 para mim. Eu não lembro direito, mas é parecido, né? E aí fizemos essa contraproposta. Daí colocamos eles em mora de novo e não houve o retorno. Quer dizer, não avançou a negociação, mas nós fizemos uma contraproposta. Entendi. Não teve nada, não vai ser, não vai ter. Teve negociação, e a negociação não avançou porque nós pedimos uma garantia. E, por exemplo, depois, quando o assunto é encerrado, a Inter vai tocar com as próprias pernas, não surgiu mais nenhum interesse, nenhuma SAF querendo assumir a Inter? Porque no Brasil inteiro, você colocava no Google lá, Inter de Limeira, SAF aparecia na frente a todo momento. E foram semanas, todos os dias abordando SAF, todos os dias escrevendo sobre SAF, colocando no Rápido no Ar, falando na rádio, colocando na Gazeta, um assunto que durou semanas. Por parte do conselho eu não sei de nada, talvez o Danilo ouça isso todo o tempo, né? O dia todo ele deve ter... Ele tem uma relação muito boa com a Federação Paulista, com o presidente Reinaldo. Então, o que eu sei, o que eu tenho certeza agora. O Danilo vai trazer essa proposta de SAF junto com alguns conselheiros. Também acho. Para que haja todo mundo fique na mesma página o tempo todo, para que não aconteça o que aconteceu na última. Então, acho que ele vai trazer, cedo ou tarde, né? A não ser que ele tenha mudado muito de opinião, porque passou aquela parte dificílima, né? Aquele sofrimento que ele está... 2023 foi um milagre. Um time que marca 4 gols. Não existe isso. Isso não existe. Deus gosta da gente, cara. 3 vitórias e 1-0. Deus gosta da gente. Não existe um time que faz 4 gols não cair. Foi a primeira vez na história. Então, assim, imagina o quanto que esse cara sofreu. Sozinho, ele sozinho, né? Puta, vai cair na minha mão. Né? É porque você sofreu no início.